E sobre o ventilador, que hoje está meio abafado aqui. Paz do Senhor, tia Cleide. Tia Cleide entrou também. Deus abençoe. Dá pra ouvir? A garganta meio falhando. Dá pra ouvir direito o som? Ou senão eu vou falar mais alto, né? Porque eu tô com o ventilador ligado, às vezes atrapalha, né? Aí eu vou desligar também. Pai Senhor, pastor Roberval, Deus abençoe a vida de vocês. Tá ouvindo normal? Mariane, Paz do Senhor, tá ouvindo normal? Tá normal? Pra todo mundo tá normal? O ventilador não está atrapalhando, né? A Kátia disse que o celular dela tá no máximo, né? Se alguém mais tiver com problema assim, pode ser que seja a minha transmissão. Aí eu vou dar um jeito, né? E aí vocês me falam certinho. Departamento infantil, Pai Senhor também, né? Que é a tia Cleide, toda a sua equipe aí, Pai Senhor. Bom, eu vou deixar aqui do ladinho o telefone. Por enquanto eu vi que dá pra ouvir, né? Vou tentar falar um pouco mais alto, tá bom? Pra ver se a gente não se distrai, tá bom? Compartilha aí nas páginas, nos grupos, né? Porque nosso intuito é alcançar as crianças. Obrigada, tia Cleide está ouvindo. O nosso intuito é alcançar as crianças com palavras do Senhor Jesus, de forma que elas venham ter entendimento e elas venham a crescer, né? Na graça e no conhecimento, como Jesus Cristo quer para com as nossas crianças. E esse meio, né? Que é um meio de levar mais rápido, né? A palavra do Senhor Jesus, que é a internet. Então, louvo a Deus pela vida de muitas tias que têm feito, né? Esse tipo de trabalho nas páginas, de levar, né, a palavra de forma simples, mais objetiva, né, para que as crianças possam ouvir, né, porque muitas delas ficam na rede, mas às vezes não acompanham a palavra do Senhor Jesus, né, então nós estamos aqui para levar com esse intuito. E hoje, né, no dia de hoje, nós vamos falar, né, da menina que se tornou rainha, né? Porque nós estamos falando das crianças da Bíblia, né? E nós vamos falar da menina que se tornou rainha. Amém? Mas para isso, então, a gente vai orar, né? Vamos orar e vamos começar para não se estender muito. Amém? Então vamos orar ao Papai do Céu. Vamos lá, crianças? Pai amado, misericordioso, estamos aqui mais uma vez, Pai, para ouvir-te falar conosco, Pai. Que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos, nosso coração, Senhor Jesus, receptivo para a Tua palavra. Senhor, venha nos guardar, venha nos proteger e nos livrar de todo mal. Que nós possamos andar na Tua presença e que nós não venhamos a nos desviar dos Teus caminhos, Pai. Eu te agradeço por tudo que faz por nós, eu te agradeço que mesmo em meio a tantas dificuldades, Tu estás conosco, com Tuas misericórdias, nos guiando, nos iluminando, nos guardando. Pai, venha estar conosco aqui, Pai, em mais uma palavra, para que nós possamos ser alimentados, Senhor Jesus, por Ti. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém, crianças? Hoje nós vamos falar, então, de uma menina que se tornou rainha. E essa menina, ela muito cedo, ela perdeu seus pais. E ela foi criada então pelo seu primo. Olha aqui, a Esther, ela foi criada muito cedo, ela perdeu, né, os seus pais, porque Jerusalém ela estava no reino pérsio, que estava perseguindo os cristãos. Então os pais delas foram mortos. E seu primo, né, Mordecai, então criou ela como se fosse uma filha. Por que, tia? Porque antigamente, na tradição, os mais velhos cuidavam, né, dos seus familiares, das crianças que ficavam órfãos. E ele era primo, mas ele cuidou dela como se fosse um pai, né? E aí, o que aconteceu? Ela, muito criança, ela foi ensinada por ele. E ele era muito religioso. Sim, ele seguia os preceitos de Deus, do Senhor Jesus. Ele seguia, né, a doutrina cristã. E ela ensinou, então,
a rainha Esther, que ainda era uma menina, né? Então ele ensinou tudo o que ele sabia sobre essa doutrina cristã, que é a doutrina de Cristo, que é a nossa doutrina. E ela foi ensinada e cresceu na graça e no conhecimento também. Então, a Bíblia nos conta o quê? Não tem muito na passagem dessa menina quando pequena, mas a Bíblia ela vem nos contar no livro de Esther, que supostamente foi escrito por Esdras. Neste livro, é um livro muito bonito, é um livro que vem nos contar uma história muito bonita de uma menina que se tornou rainha, uma menina judia que se tornou rainha. E essa menina era a rainha Esther. Então ela vem nos contar que o rei da Pérsia, que se chamava Assuero, era um rei muito rico. Nossa, ele tinha muitas posses. Ele era um rei, olha aqui, veio até de coroa de rainha hoje. Ele era um rei muito rico. Ele tinha muitas posses, ó, muito dinheiro. Então, ele fazia umas festas que duravam aí uns 6 meses. Banquetes para os príncipes, para os reis. Ali ele ficava 6 meses naquele banquete. E a Bíblia vem nos contar que um dia, num desses banquetes longos, que para ele não custava nada, não mexia em nada no seu grande tesouro que ele tinha, que ele era um rei muito rico, um dia desses daí, ele tinha uma rainha que chamava Vasti. E essa rainha também estava lá do outro lado do castelo, dando a sua festa, o seu banquete para as princesas, para as outras mulheres. E ele já fazia uns 7 dias que estava ali já festejando, ele pediu para que a Vasti fosse lá, né, no festejo dele. Por quê? Porque ele queria apresentar ela para os seus príncipes que estavam lá, para todo mundo, para se engrandecer de como ela era bonita. Só que a rainha Vasti negou, disse não vou. E então, sabe, o rei, ele tinha uns conselheiros. O que é os conselheiros, tia? Os conselheiros é aqueles homens, igual hoje, lá, nós temos o presidente, nós temos lá depois o Senado, que ele vai votar, dar as dicas, fazer leis. Eles tinham na época os conselheiros. E esses conselheiros deram um conselho assim para ele. Falaram assim, se a rainha Vasti desobedeceu a sua ordem e não veio, isso é um mau exemplo. Por quê? Porque as outras mulheres vão querer copiar e não vão obedecer os reis, a ninguém que está aqui futuramente. Então, eles então deram não fizeram um decreto, eles deram um conselho ao rei, que o rei então se despedisse dela, largasse dela e arrumasse uma outra que fosse mais obediente. E aí assim aconteceu e foi-se Vasti. Mas isso tudo, crianças, é plano de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha a rainha Esther ali, né? Sendo preparada para que algo muito importante ela fosse fazer ali na Pérsia. E então foi-se criado um concurso de beleza. E nesse concurso de beleza, muitas mulheres veio de todo o reino para poder participar, né? Para ser a próxima rainha. E ali elas ficaram 1 ano sendo tratadas com beleza, com roupas, para se apresentar ao rei. E ali foi. Passou-se 1 ano e começaram a se apresentar. Então chegou a bela rainha Esther próxima ao rei. E a Bíblia nos conta que o rei, logo que a viu, se apaixonou por ela. Ela devia ser muito linda, não é verdade? Porque o rei logo já coroou ela e escolheu ela como rainha. Mas isso tudo é plano de Deus. Por quê? Porque o Mardoqueu, ele vivia ali sempre dando uma olhadinha o que estava acontecendo com a rainha Esther. Por quê? Porque ela era como fosse filha dele e queria saber tudo o que acontecia com ela. E numa dessas idas lá para ver a Esther, ele escutou um plano de matar o rei. E então ele contou a ela, que aí contou ao rei, o rei desfez o plano e aí foi enforcado
ali aqueles que estavam contra ele. E tudo isso, antigamente, eram escritos em documentos. E se passou, nada se fez para agradecer a ele. E se passou. E então, ela ali reinando, Mardoqueu sempre à porta, queria ver como que estava, né, a sua sobrinha filha, estava sempre à porta. Ah, mas tem sempre uma pessoa má, né, nas histórias. E tinha um homem que era primeiro-ministro do rei. E ele era muito importante, crianças. Abaixo do rei já vinha ele. E ele era muito malvado e arrogante. Verdade. Ele queria que todos, quando ele passasse, se dobrassem e ajoelhassem para ele, como se fosse um rei. E Mardoqueu, que já tem ali a doutrina cristã, ele não se dobrava a ninguém. Por quê? Porque ele não se dobraria a nenhuma outra pessoa que não fosse o seu Deus, que é o nosso Deus. E ele não se ajoelhava, não se dobrava para Amã. E Amã ficava enfurecido com ele. Por quê? Porque ele não se dobrava, ele passava e ele continuava ali de pé. Não se dobrava. Todo mundo se dobrava para ele. Mas Mardoqueu não vou me dobrar. Só o meu Deus vivo que eu me dobro. E era assim, e é assim para nós também. Não é verdade? E ele, muito irritado, o que ele fez? Conversando com sua esposa, a esposa deu uma ideia para ele de fazer uma forca e enforcar o Mardoqueu. Então ele construiu uma forca muito grande, alta, para que todos fossem ver a desobediência de Mardoqueu e não se dobrar para ele. E então ele construiu essa forca. E sabe o que ele fez mais? Olha como que ele era malvado. Como que nessa cabecinha aqui tinha muita coisa perversa. Ele convenceu num dia o rei, um dia que eles estavam festejando e já estavam meio alterados, de matar não só Mardoqueu não, mas todo o povo judeu. E o rei assinou o decreto que todo o povo judeu deveria morrer, por influência de Amã, muito perverso. E então, quando Mardoqueu soube disso, Mordecai soube disso, rasgou suas vestes, se vestiu de saco, jogou cinzas, porque ele estava desesperado, seu povo iria ser aniquilado, não era só dali da província, não, ia ser todo o povo. E então, Esther ficou sabendo que Mardoqueu estava nessa situação e quis saber dele o que estava acontecendo. E então ela ficou sabendo que o seu povo iria ser exterminado, por conta de Amã ter feito o decreto. E então Mardoqueu mandou um recado para ela. Falou para ela assim: Esther, não é à toa que o Deus te colocou no trono. É para você salvar o teu povo. E ela falou para Mardoqueu o seguinte: como que eu posso ir lá? Porque naquela época era assim, você não podia conversar com o rei não, crianças. Para você conversar com o rei, você tinha que ser chamada por ele, ter permissão para poder conversar com ele. Do nada você não poderia chegar na presença dele. E era uma lei assim, se você chegasse na presença dele e ele erguesse o seu cetro assim, beleza, você estava aprovada para conversar com ele. Agora, se ele não se manifestasse, ó, morte certa. E ela falou: como que eu vou lá? Falou pro tio dela: porque eu posso morrer, ele não me chamou e faz tempo que ele não me chama. E então ele falou assim, que se ela não fosse, Deus proveria alguém para salvar o seu povo. Mas que ela não seria livre porque ela estava no castelo. Se o seu povo fosse terminado, ela também seria. Então ela mandou um recadinho para o seu tio e falou assim, que ela pegasse todo o povo ali da Pérsia para orar e jejuar por 3 dias para ela ir na presença do rei. E também ela e suas criadas fariam a mesma coisa. E então se passou 3 dias e 3 noites e lá foi Esther para conversar com o rei. E chegando lá com o rei Assuero, ela temendo falou: será que ele vai aceitar minha presença? Será que ele não vai aceitar minha presença? E então o rei abaixou o cetro. Não só abaixou, como deu o cetro na mão dela, porque o rei amava muito Esther. Olha que bênção, Deus já tinha provido, ali já teve oração, que amoleceu também o coração do rei. E então
ela, com muita sabedoria, crianças, ela não foi logo contando o plano de Amã para ele, né? Ela teve sabedoria, ela ouviu a voz de Deus e ela teve o momento certo. Sabe o que ela fez? Ela foi lá, ele ainda falou para ela, peça o que quiser que eu te darei. E ela falou assim, eu gostaria de contar isso num jantar lá no palácio. E convidou ele para esse banquete. Mas ele fez um pedido especial. Falou assim, traga também o seu primeiro-ministro, Amã. E convidou Amã. Amã todo pomposo, se achou, né? Porque a rainha não convidou mais ninguém para o banquete, somente ele. E ele ficou se achando o Todo-Poderoso, porque ele estava lá participando de um banquete juntamente com o rei e a rainha, somente ele. E se engrandecendo. Mas o que estava para ele estava ali. E então foi-se o primeiro dia do banquete. E eles conversaram, e eles comeram, eles se banquetearam. E então o rei perguntou para ela, falou assim, diga o que você quer. Ela falou assim, eu te convido amanhã para um outro banquete, lá no dia de amanhã eu vou te contar. Então foi-se embora. E lá vem o rei novamente com Amã, né? E lá Deus preparando o coração. E aí lá Esther fez de tudo de melhor para ele, recepcionou ele, fez de tudo para agradar ele lá. E seu Amã estava junto também, né? E então, depois de muito comer e beber e se alegrar, ele perguntou para Esther, Esther, e aí, qual o seu pedido? Aí ela falou assim, aí chegou a hora, a sabedoria de Deus. Ela pegou e contou para ele que ela queria que ele protegesse o povo dela, porque o povo dela estava para ser exterminado e tinha data e mês para ser exterminado. E aí então ele ficou muito enfurecido, ele falou, como assim, quem fez tudo isso para tirar a vida da minha rainha? E então ela falou, Amã. Pensa que ele já tremeu nas bases, né? Porque ele saberia o que ia acontecer, né? E então, crianças, você não sabe, o rei ficou enfurecido, porque ele foi enganado, né? Por Amã, num dia que ele estava muito alegre, né? Tinha comemorado o banquete, ele estava muito contente, e ele foi enganado a assinar esse decreto para matar o povo judeu. E ela não tinha contado que ela era judia, contou só nesse dia, tudo provisão de Deus, né? Para a hora certa acontecer. E então o rei ficou muito enfurecido. E aí o que aconteceu? Aquela forca que ele, o malvado Amã, fez para enforcar Mardoqueu, ele foi enforcado. O rei ordenou que ele fosse enforcado naquela forca, porque ele traiu o rei, né? Ele fez o rei assinar um decreto que matasse a sua amada rainha e seu povo. Então, o que aconteceu? O perverso teve o que mereceu. E na sua própria armadilha. Por isso, crianças, que nós não devemos seguir esses passos de maldade, porque o mal sempre se volta pra gente. E então, a rainha ficou muito feliz. Por quê? Porque o povo dela não iria mais sofrer. Então foi-se criado, porque aí sim ele ficou sem o primeiro-ministro. Então, Mordecai foi lá e assumiu. Ele deu o posto de primeiro-ministro para quem? Para Mordecai. E ele e a rainha Esther ficaram dentro do palácio juntos, ao lado do rei, né, ajudando a reinar. Olha que Deus faz, que maravilhoso. E então eles fizeram um decreto que quebrava aquele primeiro decreto contra o povo judeu. E assim ela fez o quê? Ela foi escolhida para salvar o povo judeu. Ela é uma grande e corajosa mulher, porque ela teve coragem de enfrentar a morte. Porque sim, ela poderia ter morrido se o rei não aceitasse a sua presença. Mas ela enfrentou com coragem e foi lá, sim, falar com o rei. Mas aí ela também teve o quê? Sabedoria. Ela não saiu contando logo, atropelando tudo e falando, porque o rei poderia não acreditar. Ela foi, convidou ele, esperou o momento certo. E quando Deus ali deu o sinal para ela, ela contou no momento certo. E ele ficou muito furioso porque ele acreditou. E então ela exterminou com o mal que era o maléfico Amã, que só faria maldades. Não é verdade? Então ela foi uma mulher de muita sabedoria.
sabedoria. E ela também teve o que, crianças? Humildade. Ah, ela era rainha. O que ela poderia ter falado pro seu tio? Ah, eu não vou falar não com ele, eu posso morrer, eu não vou lá arriscar minha vida não, vocês que se virem aí. E achar que ela, como rainha, e ele amava ela, não ia acontecer nada com ela. Mas não, ela não foi egoísta, não. Ela foi humilde, ela orou, ela jejuou pelo seu povo, para poder ir na frente do rei, enfrentar a morte, para poder salvar o seu povo. Não é linda essa história? Uma história de uma menina que mesmo perdendo seus pais, ela não se desviou do caminho do Senhor, manteve-se na presença de Cristo, deixou que ele fosse o seu guia, orientada por ele, ela foi uma grande uma rainha corajosa, uma rainha sábia, uma rainha humilde e de muita sabedoria. E ali ela era antecedente, que veio lá de trás da linhagem para Jesus nascer. Então, toda essa história, Deus está presente, como Ele está presente na sua vida também. Sim, Ele está presente conosco na nossa história. Todo mundo tem uma história, crianças, assim como a história da rainha Esther, que ela, pequenininha, sofreu, perdeu seus pais, mas foi criada por seu tio na presença. Não saiu da presença. E quando ela teve nas mãos algo grandioso, que era ser rainha, mesmo assim ela não perdeu a essência e a presença de Deus. Ela se manteve firme e ela teve a humildade de salvar o teu povo. Ela teve a humildade e também a coragem de salvar o seu povo. Não é linda essa história? Você acredita que essa história ela é bem parecida com a história de Cristo? Que também teve a coragem de descer lá do céu, deixar lá a sua mansão, deixar lá o céu e toda a sua glória para vir aqui salvar o teu povo. Olha só, nós também devemos ter essa coragem. Devemos ter a presença do Senhor Jesus sempre conosco. Não perder a fé. Não, estar sempre no caminho dele e pensar com sabedoria o que Jesus faria antes de agir, porque às vezes a gente age no nervosismo, né? E faz a coisa errada, né, crianças? E aí o nosso coração, eles tem que estar sempre assim, ó, um coração alegre, feliz, com Cristo Jesus dentro dele, né? Um coração bondoso, porque a Amã tinha um coração muito, ó, sujo, muito duro, muito pecaminoso. Ele tinha uma mente muito maléfica, que ele queria fazer o que, crianças? Ele queria só fazer maldades, queria que o povo se ajoelhasse no pé dele, era orgulhoso, era metido, né? Queria grandezas. Quando o rei então perguntou uma vez para ele, porque o rei ficou sabendo que Mardoqueu salvou a vida dele lá daquela conspiração que estavam fazendo contra ele, ele ficou sabendo. Então, quando ele ficou sabendo que estava tudo no registro, ele falou para a mãe, falou: Amã, o que eu faria para uma pessoa que merecesse, né, merecer ser reconhecido por algo bom que fez? E a Amã lá se achando tal, ainda falou, colocaria num cavalo, levaria pelas ruas do reino e falaria para ele, olha que ele mereceu de tudo de bom, achando que era ele que ia montar lá no cavalo com vestes lindas, né? E ele ainda falou o quê? Bota Mardoqueu lá no cavalo e faça a mesma coisa que você falou, não tire uma só palavra do que você me disse. E vai gritando lá, puxando o cavalo. Olha só, ainda ele levou ainda o que? Um castigo por ser uma pessoa má. Então, crianças, não compensa a gente tratar os outros com maldade, pensar e maquinar coisas más contra as outras pessoas. Não, nós teremos que ter um coração assim, ó, um coração doador, um coração que compartilha, um coração que ajuda as pessoas. Por quê? Porque tudo que nós fazemos de bem retorna para nós. E tudo que fazemos de mal retorna também. Lembra da Amã? A Amã construiu aquela forca alta, enorme lá, ó. Para o quê? Para enforcar Mardoqueu e acabou enforcado nela.
não é verdade? Porque o mal não compensa, e o mal, ele nos afasta de Deus. Por que, tia? Porque o mal, ele nos separa, ele deixa o nosso coração assim, ó, em vez de vermelhinho e lindo, ó, ele vai escurecendo o nosso coração, vai deixando ele assim, muito sujinho, endurecido, com maldades, e nós começamos a pecar, e isso tudo vem nos separar do amor de Deus. Então que nós não venhamos ser igual Mardoqueu, não, um coração duro, um coração no qual só maquinava coisas ruins, um coração que só pensava nele, que só achava que ele era o bom, e então ele levou aquilo que ele merecia, não é verdade? E que o nosso coração seja assim, um coração feliz e na presença de Jesus, sempre assim, porque a chave de tudo isso, a porta do nosso coração tem que estar aberta, para que Cristo venha entrar nele, para que Cristo venha habitar nele, fazer morada. Nós temos que estar com a nossa porta do coração aberta, para que a presença dele esteja constante, uma presença assim, ó, sempre dentro do nosso coração, que mesmo lá, na janelinha do nosso coração, ele venha nos guiar, venha nos direcionar e nos levar para caminhos bons, não é verdade? Então a história de Esther, essa menina, que nós não sabemos muito como a infância dela foi, mas sabemos que ela sofreu, sim, porque perder os pais não é bom, mas ela permaneceu firme na presença, e o Senhor Jesus, o Senhor Deus acalentou ela, e Mardoqueu fez o quê? Fez o quê? Cresceu ela em graça e sabedoria, dando ensinamento, levando ela para caminhos bons. Já pensou se ela não quisesse ficar com ele e que falasse, não quero você, você não é meu pai? Porque muitas crianças é assim. Às vezes a avó, o avô cuida delas e elas não aceitam ser educadas com eles. Porque diz, você não é meu pai, aí começa com birra e o coração dela começa a se encher de coisas ruins, né? E ela começa então a maltratar aqueles que estão querendo o quê? O melhor para elas, dar uma vida melhor para elas. Então que nós não venhamos ser assim, viu, crianças? Que nós venhamos ser como Esther. Aceitou a ajuda do seu tio, ouviu tudo que ele tinha para dizer e ela aceitou a presença de Cristo no seu coração. Por isso que tudo que ela fez com fé. Ela foi com fé lá. Ela pediu para orar e jejuar. Olha que lindo! E ela orou e jejuou também para aquele momento, porque ela sabia que era um momento decisivo, um momento de vida ou de morte para ela. Ela dependia do rei, ela dependia que ele aceitasse a sua presença, mas mesmo assim, pelo teu povo, ela foi lá. E ela ajudou um povo todo a ser salvo da morte. Olha que linda história de Esther. Que livro nos traz coisas maravilhosas de humildade, de sabedoria, né? Para que nós venhamos então guardar tudo isso para nós, para que nós possamos ser como Esther, corajosos, porque a dificuldade está aí, crianças. O mundo está tão difícil, não é verdade? E cada dia mais parece que nós estamos enfrentando mais dificuldades, não é? As coisas estão difíceis de acontecer. E tem muita coisa, muita doença, né? As coisas estão muito caras e aí a gente está ficando cada vez mais apertado. Mas quanto mais apertado, mais nós estamos na graça e na bênção do Senhor Jesus. Por quê? Ele não desampara o seu povo. E quando nós permanecemos na sua presença, quando a gente acha que já vai cair, que não está suportando, ele vem com suas mãos, ele nos segura e ele nos direciona, ele nos acalenta. Por isso que nós devemos sempre estar com eles dentro da gente, com a presença dele. Porque se nós sairmos da sua presença, vai ficar pior. Com a presença dele pode ser que a gente ainda venha ter aflições, mas nós vamos suportar essas aflições. Então que nós permanecemos sempre com a presença do Senhor Jesus conosco, onde nós estivermos. E falarmos dessa presença também para aqueles que não conhecem. Sim, para que outras pessoas também possam ouvir o amor de Deus, possam conhecer o seu grande amor que ele teve por nós, por mim e por você também. E também conhecer
tudo aquilo que o Senhor quer para nós, para que eles possam ser abençoados também e andar no caminho certo. Então vamos falar de Jesus, vamos falar da sua palavra, vamos falar de como ele nos alimenta, de como ele cuida da gente mesmo nas tribulações, de como no pouco ele nos proporciona muita coisa, não é verdade? E assim trazer pessoas que não conhecem ainda Cristo para vir na presença dele, para passar todos esses momentos difíceis na presença dele, porque o que virá para nós é grandioso, é glorioso, né? Porque Deus tem preparado para nós o de melhor, tem preparado coroas, assim como o rei Assuero tinha a sua coroa lá, nós também teremos a nossa, porque ele tem preparado para nós coroas, porque nós somos filhos de quem? Do rei. Então nós somos príncipes, somos princesas, né? E moraremos também em castelos, assim como o rei Assuero também morava em castelos. Mas nós vamos ser muito mais abençoados, porque nós vamos estar com a presença de Cristo Jesus conosco, dia e noite lá. E vai ser uma glória, vai ser uma bênção. Então, que nós possamos passar aqui, nesta passageira vida, porque aqui nós estamos de passagem, nós não somos daqui, nós somos de lá, mas nós podemos passar aqui com a presença dele, fazendo tudo o que ele quer para a nossa vida, assim como Esther fez. E hoje ela é lembrada, e hoje ela tem uma grande história. E a história que você vai querer marcar nessa vida? Será que você vai querer deixar um legado com pessoas que vai falar de você? Ou você vai ser esquecido porque você não fez nada para Cristo? Crianças, pensa bem, Esther foi uma grande rainha, porque ela andou com a presença. Ela fez aquilo que agradava a Deus. E hoje nós ouvimos falar dela em qualquer lugar. Estamos falando dela neste momento. E vocês, o que vocês vão deixar, hein? Lá na frente, quando vocês crescerem, já passarem a sua vinda aqui, o que será que o povo vai lembrar de você? Ou vai esquecer? Não vai conhecer? Vamos fazer história igual Esther. Sim, história na presença de Cristo. Mudanças, transformações. Trazer pessoas para Cristo que vão lembrar, um dia aquele ou aquela, um dia me trouxe para Cristo e eu mudei minha vida. É assim que nós devemos ser. Nós devemos permanecer no caminho de Cristo e levar Ele para outras pessoas. Ganhar pessoas para Cristo, crianças. Porque aí você vai ser lembrado como alguém que foi lá e apresentou a bênção que é Cristo Jesus na vida dela, né? Então que tenhamos como Esther, tenhamos graça, tenhamos sabedoria, tenhamos fé, né? Coragem, porque muitas crianças às vezes têm vergonha e falta de coragem nas escolas de falar de Cristo, porque tem aquela turminha que vai zoar, né? Já pensou se Esther ficasse com medo e daquele povo todo lá que ficava ao volta do rei lá, aqueles conselheiros? Não, ela não se importou não. Por quê? Porque ela queria algo maior na vida dela, que era salvar o seu povo. E você, para salvar um amiguinho, você tem que ter coragem, sim, de falar, sim, não tenha vergonha de Cristo não, hein? Não tenha vergonha de Jesus, de falar do teu grande amor, que Jesus, ele teve um grande amor por mim e por você, para nos salvar. Então nós devemos ter ele dentro de nosso coração, assim, sempre, amém? Gostaram da história de Esther? Vão levar essa história para os seus amiguinhos? Ah, que bom! Fiquem ligados, porque tem muitas histórias aqui na página. Você se alimenta para você levar o alimento para os seus amiguinhos que ainda não conhecem, porque todos nós queremos morar no céu. Você não vai querer que seu amiguinho não more no céu, né? Claro que não, nós vamos querer todos eles lá juntos, né? Que vai ser tão glorioso, vai ser tão lindo, tão maravilhoso, e você tem que querer eles lá junto com vocês. Então, para isso, nós temos que falar do grande amor de Deus para seus amiguinhos, tá bom? Esther foi sábia, Esther foi corajosa, foi humilde. Você que tem um pouquinho mais aí,
Seja humilde, hein? Não vai ficar pisando nos menorzinhos aí da sua escola, não. Somos todos iguais perante Deus, viu? Nem tem maior e menor aqui não. Perante Deus somos todos irmãos em Cristo Jesus. Devemos nos amar, né? Que Jesus, ele é amor. Então nós devemos nos amar com igualdade. Não tem criança maior, menor não, porque uma tem mais, outra tem menos, não. Somos todos, ó, iguais. Se tivermos o coração doador, um coração generoso, um coração bondoso, nós estaremos só na presença de Cristo Jesus. Não queira ficar com o coração igual de Amã, não, hein? Que aí você afasta Jesus da presença. E aí sim você vai dar legalidade para coisas ruins acontecer na sua vida, na vida da sua família. Viu? Nós começamos desde cedo, crianças, a aprender a estar na presença e levar a presença para dentro da tua casa, tá? Que coisas boas venham a acontecer, porque Deus e Jesus vai estar lá direcionando através do Espírito Santo. Amém? Gostaram da história de Esther? Oh, glória! Então vamos orar para terminar? E ó, não esqueça, hein? Falem para os seus amiguinhos virem assistir aqui todas as histórias bíblicas que as outras tias também contaram, para se alimentar e sair falando de Jesus por aí e do seu grande amor. Amém? Amém? E compartilhe com as crianças, hein, tias, o grande amor de Deus, tá bem? Vamos orar para terminar? Vamos. Pai amado e misericordioso, quão grande foi a tua palavra, Senhor Jesus. Venha nos encher de graça, venha nos encher de sabedoria, dê-nos, Pai, discernimento, Senhor Jesus, estratégia para chegar aos corações, Pai. Hoje está tão difícil, Senhor Jesus, os corações endurecidos, mas o teu Espírito Santo vai lá e vai regar com a tua graça, porque a semente vai ser plantada, Senhor meu Deus. Venha cada dia, venha nos iluminar, nos proteger, nos levar para caminhos bons, que sejamos fonte, Senhor Jesus, de tua palavra, que possamos jorrar águas vivas sobre as pessoas, Pai. Nos capacita, nos proteja e nos abra a mente espiritual para que nós possamos cada dia mais falar do seu grande amor. Pai, desde já eu venho, Pai, agradecer a todos que estiverem e vão estar nessa live. Proteja, Senhor Jesus, de todo mal. Esteja com seus familiares, proteja nas suas vidas, traga bênção, Senhor Jesus, e que tudo, Senhor Jesus, que eles forem fazer, Pai, seja sob a sua direção, porque tudo que tu faz é maravilhoso e tudo que tu faz é o de melhor para nossas vidas, Pai. Venha conosco todos os dias com tuas misericórdias, Senhor Jesus, com tuas bênçãos e com tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, tias. Glória a Deus por esta palavra, né? Glória a Deus pela tia Cleide, que faz sempre essas palavras para que nós possamos levar para as crianças, né? Obrigada a todos que tiveram, a tia Raíssa Daniele, a tia Cleide, a todas vocês que estiveram aqui, passaram e já foram, mas também aquelas que vão vir também. A Raquel também esteve por aqui, a Pipe de São Gonçalo. Pai Senhor, obrigado por estar aqui na presença do Senhor Jesus, que nós possamos a cada dia mais estar presente e estar falando do grande amor de Cristo Jesus para nossas crianças. Amém? Compartilhem a live, principalmente para os grupos que têm crianças, para elas ouvirem a palavra do Senhor Jesus. Amém? Beijos a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem ligadinho na página do Departamento Infantil, porque aqui está sempre cheio de ministrações da palavra do Senhor Jesus para nós alimentarmos as nossas crianças. Amém? Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Tchau.